Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós vamos dar sequência aqui à segunda parte da nossa quarta aula, como eu falei. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o teu curtir, teu comentário, sugira temas e faça perguntas, tá tudo. A gente tem que fazer uma coisa compartilhada mesmo. Divulga a iniciativa que é legal para mais gente conhecer, tá bom? Sem mais delongas, vamos compartilhar e continuar a nossa aula, tá certo? Muito bem. Estávamos conversando sobre essas questões polêmicas relativas a práticas, né, que são ofensivas aos direitos humanos, mas que seguem sendo praticadas por questões culturais, questões locais. Então eu trago aqui um caso para vocês concreto. Eu falei até do procedimento, né, da questão de não pode usar pedra, da lapidação, do apedrejamento. A pedra não pode ser muito grande, muito pequena. É uma coisa meio bizarra até falar nisso, né, de uma penalidade tão cruel, mas tinha um procedimento. Tivemos um caso concreto que foi da Saquiné. Então aí, ó, em 2005, Saquiné Mohamed Ashtiani, uma mulher iraniana, foi acusada de adultério e tentativa de assassinato e condenada à morte por lapidação, ou seja, apedrejamento. Sua sentença foi comutada e ela foi libertada em 2014, após 9 anos no corredor da morte. Então, na verdade, ela ficou aí de 2005 a 2014 nesse impasse, né? Ela ficou 9 anos com essa espada em cima da cabeça, vai matar, não vai matar. Ela foi torturada psicologicamente, mas assim, à vontade, né? Bastante mesmo. Vamos lá. O que Saquiné tem sofrido, essa Marina Nemati faz uma declaração interessante. Ela falou: o que Saquiné tem sofrido, chicotadas, ameaça constante de morte, execuções simuladas, é um testemunho da crueldade do regime iraniano. Se decidirem poupar a vida dela, as autoridades dirão ao povo que são misericordiosas. Saquiné jamais poderia ter sido colocada nessa situação horrível. Ela está fazendo esse depoimento, realmente foi um caso bastante rumoroso, marcante, né? Vamos ver aqui o périplo, né? O que que é um périplo? É uma saga, é aquela caminhada custosa, né? Desgastante, né? Longa, de Saquiné Mohamed Ashtiani. Saquiné é presa em 2006, acusada de ter um caso com um homem que teria sido o assassino de seu marido. Ela diz então assim: a acusação é de que o amante dela teria matado o marido dela. Ela diz que não vivia como mulher casada havia 2 anos. Em maio de 2006, ela é condenada a receber 99 chibatadas por manter um relacionamento ilícito com estranhos. Então, veja, antes dessa questão do apedrejamento e tudo, já surgiu aqui a questão da chibatada. Paralelamente, a iraniana é processada por adultério no casamento. Ela confessa o crime, mas depois se retifica, dizendo que havia sido forçada, provavelmente até sob tortura. Em setembro de 2006, a pena de morte por apedrejamento é revista em conselho de juízes, mas acaba sendo aprovada sem considerar prova. Você percebe? Eu acho legal mostrar isso, você sair de volta e vai. Quer dizer, existe uma esperança, nasce, puxa, eu vou ser inocentada, volta tudo para trás. Vou receber chibatada, não, agora vai ser apedrejamento. Quer dizer, tudo isso é uma tortura psicológica com a pessoa, mas com toda certeza. Em julho de 2006, as autoridades iranianas dizem que Sakineh não será apedrejada. Ok. Porém, não exclui enforcá-la. Quer dizer, né, você vai trocando um sofrimento pelo outro. Né? Quer dizer, os argumentos parecem que não são analisados. Há divergências em relação à acusação de envolvimento no homicídio do marido. O judiciário provincial afirmou que ela foi condenada à morte também por essa razão. Então, também é nebuloso, né, as circunstâncias em que isso se deu. Contando com uma absolvição parcial e com o perdão dos dois filhos, a defesa pede pena de 10 anos de prisão pela coautoria. Vejam a situação que o advogado dela fica, né? Mesmo, às vezes, acreditando que o cliente pode ser inocente, mas diante das circunstâncias, o que que ele vai colocar? Puxa, vamos pegar 10 anos aí de prisão para você escapar da morte, né? E acabar com essa história, com esse sofrimento, né? O sofrimento de que se vai matar ou não vai. Por fim, Saquiné foi libertada no início de dezembro de 2014. Foi cogitada a sua transferência para o Brasil, o que foi negado pelo governo iraniano. Realmente, naquela época, teve uma, uma possibilidade, né, de que ela viesse para o Brasil, de que ela viesse para cá como refugiada e tal, né, perseguida política, mas isso foi negado pelo governo iraniano. E eu trago aqui para vocês até uma imagem da Saquiné naquela ocasião, né? Eu acredito que ela tivesse aí, sei lá, não devia ter talvez 50 anos, 40 e poucos anos,
Tem uma imagem na ocasião em que ela passou por toda essa questão. Temos outras questões, viu, pessoal, relacionadas dentro desse contexto que nós estamos falando do relativismo cultural, que você não consegue universalizar os direitos humanos para todos. E nós vamos pegar agora um caso aqui no Brasil, bem interessante, curioso, até eu digo curioso não, interessante, que é o homicídio de crianças indígenas. Há comunidades indígenas no Brasil e no exterior que adotam o homicídio de crianças que nascem com má formação, qualquer tipo de deficiência, até mesmo filho de mães solteiras e crianças gêmeas. Eu não estou falando de homicídio externo, homem branco matando crianças indígenas, não é isso. Os próprios indígenas matam crianças que nascem com má formação, com deficiência, filho de mãe solteira, crianças gêmeas, enfim. Há uma série de situações aí que podem levar a esse tipo de prática. E nós tivemos um caso aí que ficou conhecido. Duas pequenas índias da etnia Suruwahá, considerada semi-isolada pela FUNAI. Então, essas duas índias, Tititu e Ganani, uma nasceu com pseudo-hermafroditismo e a outra com paralisia cerebral. Nesse caso, os integrantes da tribo decidiram buscar tratamento na medicina dos brancos, com a ajuda de missionários, antes de matar as crianças. Levadas à medicina do homem branco, estão sob tratamento desde então, 2005 em diante. Agora, como que se conseguiu isso, né? E aí tem um relato aqui interessante de um integrante dessa comunidade, né? Se eu não me engano, acho que é o pai da criança. É, aliás, essa aqui quem está falando é a Márcia. Espera só um pouquinho. Sumawane tem apenas 6 meses. A indizinha é uma Zuruahã, tribo do Amazonas que vive praticamente isolada. Nasceu hermafrodita. O órgão genital dela tem características dos dois sexos. Os índios não aceitam quem nasce com deficiência física. Para eles, são crianças incapazes de sobreviver na floresta. Na hora que nasceu e ela a pegou, ela viu que era diferente e viu que teria que matar. Traduz Márcia Suzuki, missionária da Jocum. Aqui eu trago uma imagem, né, de uma dessas crianças, eu não sei se é a Tititu ou a Iganani, que está sob tratamento, né, desde então. E aqui depois que eu falei do depoimento do índio, né? Se eu não me engano, é pai de uma das meninas, né? Eu tinha que pensar muitas vezes, várias vezes, pensar, 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 e eu pensei. Se eu seguir esse caminho, eu quebrava as regras da cultura. Então eu tinha que seguir as regras da cultura. Também não era bom para mim. Então eu falei, vou quebrar essa regra e tenho que seguir outro caminho. Eu tenho que pegar outro caminho para poder dar esse caminho às outras pessoas. Vejam que interessante o Timagu Ikpeng, índio, né? Vejam que interessante a declaração dessa pessoa, né, desse índio, ele expondo o dilema que ele estava, né, de seguir a cultura da tribo ou dele buscar um tratamento para essas crianças. De uma maneira geral, tem prevalecido a ideia de forte proteção aos direitos humanos e fraco relativismo cultural, concepção que afirma que o relativismo cultural não pode ser ignorado, mas não pode ser defendido ao ponto de justificar violações a direitos humanos. Tem prevalecido essa defesa, pessoal. O que se deve entender por universal é a ideia de que o ser humano é titular de um conjunto de direitos, independente das leis e cultura de cada estado, e não a ideia de que o direito X, Y, Z tem que ser reconhecido em todos os estados. As práticas culturais devem ser interpretadas dentro do contexto dos direitos humanos, e não como algo isolado. Um grupo mínimo de direitos humanos deve, assim, ser prestigiado em qualquer cultura. Agora, pessoal, como eu falei no começo e reitero, né, isso é o que a gente teoricamente vai defender. Na prática, continua sendo tormentoso. O professor Celso Rodrigues Ferreira Júnior fala o seguinte: ó, a ideia de uma teoria dos direitos humanos a partir de garantias mínimas individuais parece-nos justificável, já que a partir dela, respeitando-se as individualidades culturais de cada país, seria possível a construção de uma unidade de pensamento em torno de uma concepção básica do que vem a ser tais direitos, possibilitando-se dessa forma a ideia kantiana de se estabelecer uma comunidade pacífica, perpétua de todos os povos da Terra, estabelecendo-se relações mesmo entre aqueles não amigos. Mais uma vez, uma linda manifestação do professor Celso Rodrigues, mas na prática não é bem assim, né? Continuamos, é o que eu coloco aqui no final, procuro fazer um contraponto. Realisticamente, no entanto, se deve registrar que esse conflito continua existindo. Aí eu trago aqui
uma, uma fala do Karl Otto Oppel, que é um grande teórico dos direitos humanos. Ele diz o seguinte: a necessidade moralmente justificável de uma ordem de paz e de direito internacional, politicamente efetiva, implica pelo menos que se aceite a convivência regrada de várias culturas, isso é, de nações diferentes, de formas de vida e de tradições religiosas diferentes numa sociedade cultural. Nisso reside também a necessidade de que todos os indivíduos que se utilizam do direito humano de pertencer a uma tradição e a uma forma de vida particular reconheçam a ordem moral e jurídica da sociedade multicultural da humanidade, válida universalmente. É uma fala interessante do Karl Otto Popper, mas também não resolve esses muitos conflitos que a gente tem em relação a essas práticas que nós vamos aqui de apedrejamento, de retirada de clitóris, é, homicídio de crianças indígenas pelas razões já expostas. Então, segue a problemática. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Deixo aí também meu e-mail, já vou interromper aqui o compartilhamento. Espero que esteja sendo útil essas aulas. Mais uma vez, inscreva-se no canal, deixa o teu curtir, faz o teu comentário, faz perguntas se você quiser, eu respondo dentro do possível, tá bom? E é isso, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, valeu pessoal.